Pois é, gente, estamos aqui novamente e agora temos uma grande novidade para contar, não é mesmo? Gabi, quer dar a notícia da novidade? Não. Que a gente definitivamente pariu? Não, pariu a gente já tinha parido, né? Na real, assim, a gente já fez um piloto, então ele já saiu. Mas a criança continuava sem nome, meus amigos. E agora ela tem o nome. Temos um podcast com um nome. Com identidade. Que aliás, algumas pessoas, as pessoas para qual a gente mandou o piloto, teve gente que achou que era podcasters, porque era o apelido que a gente tinha deixado só da anotação ali, porque o podcast continuava sem nome. Mas temos um nome. Temos um nome. André, quer dar o nome da criança? Poxa, que honra ser o pai desse trisal, praticamente. Mas antes eu quero fazer uma objeção aqui ao Pedro, que eu levei uma puxão de orelha, porque o meu Google Meet tinha reações, e eu tive que tirar as minhas reações. Por exemplo, agora era a hora dos fogos dos balões, e não vamos ter fogos nem balões. Mas, já que você me deu essa honra, apresentamos oficialmente o Entre Linhas. Muito bom. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Entre Linhas. É isso. E para você que não está entendendo nada, esse aqui é o primeiro episódio, é o segundo episódio, porque a gente gravou um piloto há algum tempo atrás e mandou para algumas pessoas fazer uma análise e dizerem para a gente o que achavam desse material. Você confere ele aqui já no nosso canal do YouTube e a gente vai subir isso em plataformas de podcast também a partir de agora. Então dá para ver o que aconteceu nesse ambiente de teste, nesse monstrinho, esse piloto que a gente fez, e a gente coletou um monte de informações e feedbacks e comentários legais de pessoas que são importantes para a gente, não todas as que são importantes, mas algumas daquelas que são importantes para a gente. Então, agora temos um formato um pouquinho mais enxuto, com um pouquinho mais de foco, e por aí vai, mas esse é o Entre Linhas. Eu sou Pedro Procno, eu sou Relações Públicas, 20 anos aí formado no mundo corporativo também, trabalhei em grandes empresas como Uber, Meta, iFood. Nessa jornada me conectei com o Gabi e com o André, que vão se apresentar agora também, e depois a gente fala sobre o tema do episódio de hoje aqui no Entre Linhas. Muito prazer, eu sou Gabi Teco, sou jornalista de formação, mas a vida inteira fui... faz tudo em startup. Hoje tem na minha história aí algumas, uma, inclusive, que é aquela unicórnio, né, que a gente gosta de falar, e eu tô aqui como representante das pessoas que gostam de fazer perguntas. Então, eu vou tentar o quê? Fugir das respostas, entendeu? Eu vou tentar ao máximo sempre me colocar no lugar de quem pergunta, mas meus amigos não deixam, então já fico aqui o meu desconforto e meu protesto. Vai lá, passando a bola para mim, então. Meu nome é André Conejo, biólogo de formação, e eu iniciei minha carreira empreendendo, que me levou para uma carreira executiva. Passei por 1 zilhão de modelos de negócio, setores, empresas, de agronegócio, tecnologia, bens de consumo. Numa dessas jornadas também compartilhei uma casa que foi o iFood, conheci o Pedro, e o Pedro me levou até a Gabi. E muito dessa minha jornada, ela vem numa curiosidade brutal e do entendimento de que ciência não se aplica somente à física e à química e à biologia, e também se aplica às ciências sociais. Então, eu venho também me formando no meu caminho ali de docente acadêmico, mestre, e agora doutorando na temática, ou dentro de administração de empresas, que eu acho que é uma plataforma gigantesca para a gente, se a gente colocar as lentes de antropólogos corporativos, tem muito ensinamento nesse laboratório. Então, um pouco dessa minha jornada. Não tenho nem roupa para conversar com gente que é doutorando, entendeu? Enfim. Encerrou. Fechou? Gente, obrigado. Mas acho que é super importante dizer também o que esse Entre Linhas se propõe. A gente quer, e um dos aprendizados que a gente teve com o projeto piloto é que todo episódio, tudo é muito, né? Mas a vasta maior parte dos episódios que vocês vão encontrar aqui vão ser episódios com uma pergunta a ser respondida, e a gente vai navegar por essa pergunta, ela é que vai nortear tudo que a gente vai falar aqui. A ideia é trazer perspectivas, pontos de vistas e aprendizados diferentes. Nossa premissa é de que não há verdade absoluta, então parte ou
acho que a parte fundamental deste podcast é a gente aprender, construir e eventualmente mudar de opinião nesse processo. Isso nos traz ao nosso tema de hoje, que é: estamos idolatrando líderes medíocres? E tem muita coisa a ser falada aqui em diversos aspectos, porque estamos em um mundo mega dinâmico, a economia da atenção, onde todo mundo compete por ter atenção, ter visualizações, likes, engajamento, todo mundo tem que ser influenciador, C-level precisa ser influenciador, employer branding demanda que outros executivos e executivas também sejam relevantes. Começamos a ter uma jornada muito grande, acho que pouco debatida, mas da quantidade de profissionais que são profissionais autônomos e que criam suas próprias carreiras, o que demanda necessariamente também construírem a sua imagem pessoal e profissional ancorada na sua própria identidade e se posicionarem como especialistas. Então, cada vez mais a gente vê pessoas em posição de destaque ou autoridade sobre o tema, a maior, o primeiro, o único, o mais relevante, adjetivos que não acabam mais e que me destroem um pouco a vida, e é isso que a gente quer debater. Claro que a nossa ótica vai muito mais para o mundo corporativo aqui. Agora, se a gente extrapolar, líderes existem em N segmentos, lugares diferentes e não necessariamente estão dentro de corporações. Também são líderes, também são idolatrados, idolatradas e às vezes são medíocres. Deixa eu pegar o gancho aqui. Para a gente não deixar o assunto muito grande, a gente vai se focar aqui no mundo corporativo, né? Porque aí, para falar de todas as lideranças, é muita coisa. Mas eu queria trazer uma experiência. Como jornalista, nos últimos 5 anos eu fiquei à frente de 2 marcas do mundo executivo, a HSM Management e a MIT. Nossa, me dá até um branco. Você vê como a gente perde o crachá quando a gente está dando branco nas marcas, né, que a gente cuidava. MIT Sloan. Eu entrevistei muitos líderes, muitos executivos, altos cargos, C-level mesmo, e essa idolatria que acaba acontecendo no mundo corporativo em relação a essas pessoas, eu acho que coloca dos 2 lados quase que todo mundo como vítima e algoz. Em que aspecto? A gente sente falta, a gente como liderado, a gente sente falta de fato de alguém que possa ser alguém que nos guia, alguém que constrói uma visão. São poucas pessoas que têm essa capacidade. Quem tem essa capacidade é muito legal, porque quem não tem também se sente envolvido na construção dessa visão. Mas, ao mesmo tempo, como a gente cria essa divindade, né, essa pessoa que a gente coloca lá no pedestal, essa pessoa do pedestal, em algum momento, ela também introjeta essa verdade dentro dela, e aí ela vira um personagem dela mesma, assim. Então, eu entrevistei muito personagens deles mesmos, pessoas que tinham se separado ali da liderança de carne e osso que a gente espera encontrar, de pessoas que têm a visão, que são geniais em alguns aspectos, mas que erram, que têm o seu lado ruim. Só que as pessoas se perdem dessa essência. Então, eu sempre vou trazer esse contraponto, assim, eu não acho que é sempre por maldade, sabe, da gente ver essas lideranças medíocres que ficam pregando coisas vazias, que as pessoas ficam motivadas com frases absolutamente banais, mas eu não acho que todo mundo faz isso de propósito, tá? Eu acho que tem esse distanciamento que quando ele acontece e a pessoa rompe com essa realidade, o líder também vira vítima daquele personagem, e isso é uma coisa muito difícil de você se proteger, né? Como lideranças aqui que somos e que fomos e que a gente continua exercendo em diferentes papéis da nossa vida, eu acho que é um risco que a gente corre também. Então, só queria deixar essa provocação inicial aí. Boa, Gabi. Se eu puder, enfim, construir algumas coisas nessa frente que você trouxe, Gabi, também com as provocações do Pedro, e buscando me manter no prisma das companhias, né, no prisma corporativo. Vocês já ouviram falar de um princípio que ficou famoso, se não me engano, na década de 70, 80, que chama Peter Principle, o princípio do Peter? Já ouviram? Do Pedro. Ele não é do Pedro. Não estou sabendo dessa criação que eu tenho. Pedro não era nem nascido quando esse cara fez essa teoria.
Esse cara, ele foi um escritor e ele começou a identificar que, e ele tinha o sobrenome Peter, por isso que é o princípio do Peter, de que as pessoas dentro das organizações, elas eram promovidas para o seu nível de incompetência. Ou seja, um excelente vendedor, num sistema de incentivo corporativo, era reconhecido, e no nosso sistema, reconhecimento significa mais cargo e mais salário para cargos de gestão de pessoas. E o que esse cara observou é que como uma pessoa ela era promovida a seu nível de incompetência, por definição, ela virava um líder medíocre. Mas isso era só uma ideia. E depois, na administração de empresas, já nos anos 2000, esse postulado, esse princípio do Peter foi comprovado numa métrica que a gente chama de nível da firma, que é de fato o volume de vendas. Então, 3 pesquisadores, se eu não me engano, acho que foi agora em 2019, fizeram um experimento dentro de uma companhia com a equipe de vendas, onde eles identificaram que era inversamente proporcional a performance de excelentes vendedores que eram promovidos, e esses caras, ou essas caras, quando eram promovidos e promovidas, viravam péssimos líderes. E não necessariamente o melhor vendedor era o melhor líder. Então, o ponto que eu trago aqui já para a gente começar a debater é que o sistema de incentivo corporativo, ele, de uma certa maneira, premia esse tipo de comportamento e replica esse tipo de comportamento também. Enfim, só trazendo um ângulo para a gente entrar de cabeça no nosso assunto. Cara, é genial, porque eu tenho um vídeo aberto há algum tempo, aqui nas minhas milhares de abas, que existe há muito tempo, que é do Simon Sinek, que é também um cara, um americano bastante... Americano ou britânico? Acho que é americano mesmo. Enfim, que é o Start with the Why, o Comece pelo Porquê, esse cara que criou isso. Mas numa apresentação, ele fala que ele fez um trabalho grande de estudo com o time de elite lá do exército norte-americano, que é o SEALs, lá, o DEVGRU e tal. E ele começou a analisar como é que essa turma escolhia as pessoas que iam para o campo de batalha com eles, que eles estão colocando a vida na linha, né, literalmente ali, em missões altamente complexas, onde precisa um nível de eficiência, o melhor dos melhores, dos melhores, dos melhores do mundo estão nesse batalhão de elite. E aí os caras começaram a falar, e ele criou justamente essa matriz que é baseada em confiança e performance. E aí o que ele descobriu é que dentro desse time eles preferiam ter uma pessoa de alto nível de confiança e média performance do que uma pessoa de altíssima performance e baixo nível de confiança. E o que acontece é que no mundo corporativo nós temos absolutamente todas as métricas para medir performance, e nenhuma métrica para medir confiança. O que leva exatamente para este universo. A gente mede performance, promove por performance, performance em vendas, no caso, não necessariamente se traduz em performance em gestão de gente, em fazer com que construa-se um ambiente saudável, adequado, sadio, sem burnoutinho, sem tarja preta e por aí vai. E é um lugar que, acho assim, absolutamente todo mundo que vai escutar isso aqui concorda que ninguém deveria viver de tarja preta ou com burnoutinhos a cada 2 anos, entendeu? Intercala ali com eleição, Copa do Mundo, Olimpíadas, mete um burnout ali no meio, cara, não faz o menor sentido, né? Mas interessante, porque eu achei que eram só pessoas mais barulhentas, às vezes pode ser, mas às vezes também é um mecanismo ruim de identificação de quem levar para cima, né? Não, e eu achei interessante você falar da falta de ferramenta para medir confiança. Na verdade, eu acho que elas existem, só que as pessoas não confiam na ferramenta, portanto, elas não dizem a verdade sobre a falta de confiança na sua liderança. Ou preferem olhar para a produtividade. Não sei. É mais fácil, né? Sem dúvida é mais fácil. Mas existem, assim, algumas coisas muito aplicadas por RH para tentar medir esse nível de confiança, mas acho que as pessoas vão se identificar com aquela angústia que é chegar uma pesquisa pelo e-mail ou por qualquer que seja a ferramenta que as empresas utilizem. Tem pesquisa por pulso hoje, tem um monte de forma de fazer isso. E o RH, as empresas sempre ressaltam que é anônima, mas a gente sempre fica com aquele sentimento. Anônima para quem, né? É anônima mesmo? Então, de fato, a gente não consegue medir isso dentro das organizações, com confiança mesmo de que
aquela liderança, de fato, está sendo reconhecida e como uma liderança que tem a confiança do time. Agora, acho que enquanto vocês falavam dessa coisa do desempenho, eu não sei como é que foi na trajetória de vocês, mas observando da forma como eu comecei a liderar muito cedo, né? Estava praticamente saindo da faculdade, já estava com um time, empresa que está nascendo, como foi o caso da startup que eu trabalhei e que depois cresceu. Você faz de tudo, então, assim, liderar era a única forma possível das coisas acontecerem. E é engraçado que a gente não costuma estudar muito para isso, né? É meio que esperado das pessoas que você tenha esse dom de liderar e de influenciar pessoas, e porque você fala bem, ou etc e tal. E o quanto a gente subestima a qualificação para que as pessoas tenham um papel de liderança e influência nas organizações. O que, para mim, reforça a resposta positiva para a nossa pergunta de início, que a gente acaba idolatrando líderes medíocres, porque tem muita gente que chega lá sendo medíocre mesmo, assim. E o que é um problema, porque a gente não está acostumado a investir na própria educação para a liderança, e isso ainda é muito falho por parte das organizações também, no sentido de preparar seus líderes. Vocês percebem algo assim, ou foi só na minha trajetória de poucos recursos que isso aconteceu? Eu percebo isso na minha trajetória, tanto que eu tenho uma frase cunhada por mim mesmo, que eu vou falar aqui, que é o seguinte, Gabi e Pedro, para mim, o encontro de liderança, ou de uma liderança excelente, ele é muito semelhante a um fenômeno da natureza super raro que eu trago, que é a aurora boreal. Cara, quando você está de frente de uma aurora boreal, você primeiro fica estupefato, encantado com aquilo que está acontecendo, só que ao mesmo tempo é um fenômeno muito raro. Então, eu na minha história corporativa, e fora também do mundo das companhias, eu encontrei líderes maravilhosos. Foram definitivamente a minoria. E eu lembro de todos com muito carinho. E os líderes medíocres, só que daí acho que tem uma palavra que a gente trouxe aqui na nossa pergunta, né? Estamos idolatrando líderes medíocres? Não, eu acho que líderes medíocres chegam lá, concordo com o ponto que você trouxe, que não são pessoas mal intencionadas, muito pelo contrário, são muito bem intencionadas, mas que às vezes não têm o incentivo para se desenvolver nisso. Uma coisa que eu queria colocar aqui, Gabi, é que, pelo menos na minha interpretação de liderança, e aliás, esse é um bom ponto para a gente debater, né? Para a gente entender o que é uma liderança medíocre, primeiro, o que é um líder e o que é o fenômeno da liderança, né? Quando a gente fala de liderança dentro, e aqui eu estou colocando o meu nível de competência na administração de empresas e de incompetência em outras coisas, mas dentro desse campinho que chama de administração de empresas, liderança significa movimento. Então, por exemplo, qual que é a diferença entre um líder e um gestor? Isso aqui é debatido em diversos livros, podcasts, entrevistas e treinamentos, enfim, do mundo corporativo. Na ciência da administração, líder significa movimento. É você pegar um negócio que está no ponto A e levar para o ponto B. Por isso que na minha cabeça não faz sentido você gerenciar pessoas. Faz sentido você liderar pessoas. Você gerencia processos. E o que na literatura ou na ciência da administração de empresas significa gerenciar? É lidar com complexidade, um processo complexo, um modelo de negócios complexo. Então, a gente começa a ter uma dicotomia de comportamento entre o que é ser um bom gestor, uma boa gestora e gestora, e o que é ser um bom e uma boa líder. E para mim é que, por definição, tem que ser um indivíduo que é, sim, preocupado em, primeiro, se desenvolver como indivíduo, porque o seu nível de liderança, na minha interpretação, nunca vai ser maior de quem você é como indivíduo. Primeiro você desenvolve como pessoa, para depois você desenvolver como liderança. Esse é um ponto. E o outro ponto que eu acho é que, de novo, volta no sistema de incentivo das próprias companhias, né? Enfim, e aí eu passo a bola para a gente debater e eu não tomar muito o microfone aqui. Mas é legal a gente, de novo, contextualizar os fenômenos para a gente conseguir debater com clareza. Pedro, seu microfone está fechado. Ô, Pedro, eu já vou te passar a palavra, porque eu vi que você ia falar, mas eu acho que a gente, só fazendo uma pontuação aqui, ou a gente está sendo muito inexperiente nas nossas perguntas, o que é uma possibilidade, ou muito ousados. Vou dizer por quê, te ouvindo agora, né? Porque a gente usou a palavra idolatria, mediocridade e liderança. Eu acho que a gente vai ter que explicar as três coisas.
Senão vai dar salada aqui, não vai dar bom. Total, mas daí, escutando o André falar, eu vim para um ponto que é o seguinte, será, ele falou, lembro com muito carinho dos bons líderes que eu tive, assim como, ou seja, quando você vê algo que destoa do meio, é muito fácil de identificar e falar, essa pessoa, até porque líder não é um cargo que você se dá, sou líder, não, você conquista essa posição, e normalmente quem realmente te alça ao ponto, posto ali de liderança, são pessoas que estão no teu entorno ali, que fazem, eu reconheço essa pessoa como alguém que me inspira, alguém que me orienta, alguém que me ensina, e por aí vai, ou seja, é um ambiente diferente. Será que a falta de repertório, ou a falta de conhecimento, de experiência, de interação com bons líderes, levam grande parte das pessoas a idolatrarem modelos que acham que são de bons líderes? E exemplifico. Pessoa que faz piadinha com todo mundo? Não, é uma pessoa aberta, é um bom líder. Pessoa que está o tempo inteiro ali no café, não sei o quê, etc. Não, é um bom líder. Será? Quais são as características? Porque bom líder, na minha concepção, né, um bom líder ou uma boa líder, e também lembro com muito carinho, e tenho muito claro quem são pessoas, bons líderes que eu encontrei ao longo da minha jornada corporativa nos mais diversos ambientes, e acho que tem outro recorte ainda, que eu estou lendo um livro que me ajudou a fazer esse recorte. Tem líderes muito bons para situações muito específicas, né? Então pode ser que tenha uma pessoa que seja muito boa líder durante o processo de estruturação de uma startup, e que quando essa startup vira uma empresa grande, não tem características para continuar sendo aquele tipo de líder, e precisa de outro líder para liderar aquilo. Mas na minha concepção, um bom líder ou uma boa líder são pessoas que têm mais consciência do que quem está liderado sobre si mesmo, sobre essa pessoa, o ambiente, ajuda a navegar, porque somos bichos de emoções, de trabalho, de uma série de coisas. Então, na minha concepção, um líder precisa ter consciência sobre esse todo, que não é só o trabalho, às vezes e eu tive esse exemplo na minha vida com uma liderada, que, cara, acordou um dia, entrou numa reunião 9 horas da manhã, e ela tava destruída, ela, cara, não dormi direito, eu tô podre, eu não sei o quê, não tô conseguindo pensar, vai tirar um cochilo. Não, imagina, eu tenho 285 coisas para entregar. Eu entendo. Tem alguma coisa para entregar agora? Me dá aqui e vai dormir, cara. Que não vai render. Foi, tirou um cochilo de 1 hora, voltou e estava um avião fazendo todas as entregas. Esse tipo de percepção humana também, lógico, mandar tirar um cochilo não significa ser um bom líder, mas significa ter uma percepção, assim, não adianta eu apertar essa pessoa e exigir alguma coisa, porque tem N outros fatores aqui influenciando nisso. Mas para voltar com o pé no chão, de novo, são características de pessoas que conseguem prestar atenção sobre si mesmo e sobre o outro, o que traz a empatia ao debate aqui em determinado ponto, e ajudar todo mundo que está nessa situação a navegar esse ambiente. Logo, não tem muita gente que tem esse tipo de característica. E aí eu acho que muitas pessoas não necessariamente tiveram exemplos bons para poder comparar, ou seja, a régua de comparação pode ser que esteja descalibrada. Faz sentido isso? Olha, silêncio. Eu estava pensando aqui que talvez, porque acho que corre o risco aqui da gente virar para uma outra pergunta, né? Que é a pergunta, o que é então uma boa liderança? Para depois discutir o que é a mediocridade, para depois discutir se a gente... Então, assim... Tomar nota para o próximo episódio. Não, eu acho que a gente pode mudar de rota aqui, e quem está nos vendo, nos acompanhando, vai junto com a gente, que é fazer o contrário. Já que definir o que é uma boa liderança é tão difícil, porque talvez para cada um toca num lugar e num conceito diferente, talvez a gente, pelo outro caminho do que discutir o que é uma liderança medíocre, fique mais fácil, inclusive a gente discutindo o conceito de mediocridade, porque a gente tem 2 caminhos possíveis, né? Estava pesquisando enquanto a gente falava. Tem o conceito da onde vem a palavra, que é da qualidade do que é médio, mediano, comum, modesto. Não quer dizer que é horrível, né? Só que a gente usa
a gente emprega nesse sentido de se é medíocre, está abaixo das expectativas. E na média não é necessariamente abaixo das expectativas, né? Na média é a média, ponto. Mas acho que o primeiro... Abaixo é tóxico, né? Aí já é outro mundo. Aí é outro esquema, né? Mas o primeiro ponto, devolvendo para vocês, enquanto eu penso, também não tenho isso muito claro. O que é uma liderança medíocre, assim, na visão de vocês? André. Bom, excelente ponto, Gabi. E só voltando nessa frente da mediocridade, assim, você tocou no ponto que eu ia realçar. Ela não é necessariamente ruim, é que a gente usa com uma conotação ruim, né? E a minha cabeça mais matemática já vem aquela figura da distribuição normal, que alguns chamam de curva de Gauss, ou sei lá que seja, onde as extremidades, você tem o líder do cacete, 5% da população, o líder horroroso é os outros 5%, e os 90% estão na meiuca. Então, é essa meiuca que a gente está falando de mediocridade, né? Acho que eu, André, estou falando de mediocridade. E acho que o grande ponto é que, pelo menos eu, André, teria uma expectativa de que aqueles e aquelas que ocupam cargos de responsabilidade fossem esses 5%, que é quem de fato fosse liderar a gente, dado que, se a gente concorda que liderança é um fenômeno que leva um negócio, pode ser pessoas, pode ser uma ideia, pode ser um projeto, do ponto A para o ponto B. E aí eu vou colocar aqui uma qualidade nisso, que o ponto B seja melhor do que o ponto A, eu quero ser liderado por pessoas excepcionais, né? Então, eu, André, tenho essa expectativa. Do outro lado, eu também tenho uma expectativa, e é como eu encaro o mundo dos negócios, e para ser bem sincero, é como eu encaro qualquer relacionamento humano, de um casamento a um relacionamento comercial, é uma oportunidade, é uma plataforma de você se desenvolver. Você só se desenvolve com fricção, convivendo com o que é diferente do que você pensa. E aí sim você se lapida. Só que nem todo mundo enfrenta uma organização com esse intuito, de uma plataforma de crescimento. Mas daí tu tá pedindo muito altruísmo, André, da galera. Não, cara, e olha só, na verdade não é altruísmo, não. O meu é egoísta. Eu trabalho em empresas para me desenvolver como pessoa. E por quê? Porque eu quero ser melhor. E aí, para mim, aquela é minha academia de ginástica. Então, mas é isso, mas você estava esperando também, eu acho que nesse papo que faz sentido é isso, as pessoas têm que ter consciência, ou deveriam ter consciência, para buscar esse tipo de crescimento, que eu concordo contigo, cada um aqui sabe a jornada que fez para ser a pessoa que é hoje, e a jornada que ainda precisa fazer para chegar no lugar que acham que é o lugar ideal de estar, mas isso requer consciência, falar sobre os erros e se reconhecer em alguns ambientes muito desconfortáveis e fazer a jornada. Perfeito. Só que do outro lado, para colocar mais uma pimentinha, né, Gabi? Aqui a gente está muito numa posição até agora de estamos no lugar olhando para cima. Agora vamos estar no lugar lá em cima olhando para baixo, que todo mundo tem chefe na vida, né? Por exemplo, até esses líderes que a gente está falando dos CEOs, o chefe dessas pessoas é minimamente o cliente delas, ou minimamente o acionista, ou até o conselho de administração daquela empresa que ele ou ela atua, né? O que essa galera espera desse cara? Caceta, que entregue um produto na qualidade, no tempo, no preço. Então, ao mesmo tempo, a gente tem um mecanismo que ele força, que são as companhias, enfim, mais tradicionais, ou com uma consciência não tão elevada, e está tudo bem, força a eficiência e a eficácia dos processos. Ou seja, a gente trata também, e aí não vou chamar de líder, porque para mim isso não é um líder, mas pessoas que estão em cargos de direção como uma simples engrenagem para executar e entregar uma estratégia, né? E então acho que tem esse ato de expectativas e que a gente tem que, de uma certa maneira, acomodar tudo para o negócio parar em pé, né? É igual falar assim, tipo, pauta ESG, caramba, petróleo não dá mais, vamos eletrificar a frota. Caramba, gente, a gente já pensou em economia circular, o impacto do garimpo do lítio, a gente já pensou a disrupção em termos de custo, assim por diante. Então, acho que essa mesma inércia super grande que gerou esse movimento, a gente tem que ir desnudando e mudando a direção da rota de maneira devagar também, e toma o seu tempo. Enfim, já falei demais, queria passar a bola para o Pedro também, para ouvir os seus pontos de vista na provocação da Gabi, do que é um líder excelente, tal. É difícil, porque acho que tem que fazer uma conta que é isso. O que é o esperado, o que é o medíocre, o que é o tóxico, né? A gente começa a passar por esses ambientes. Mas, olhando esse mundo amplo que temos de líderes, tanto corporativo quanto no mundo lá fora, eu acho que
na minha concepção, um bom líder, uma boa líder, é primeiro uma pessoa que compreende que ela não é dona da verdade ou de todo o conhecimento do mundo. E hoje é muito comum as pessoas se colocarem nesse ambiente de especialista em AI. Eu não sei nem se Sam Altman, criador da OpenAI e de ChatGPT, se denomina especialista em AI, saca? O maior. O maior, cara. Os superlativos das redes sociais. Eu já vi isso no LinkedIn, assim, especialista em AI. Cara, quem é você na fila do pão, né? Eu acho que o primeiro nível... Próximo, mas o contrário, que eu acho que a gente foi para esse caminho do que é o bom líder. O que é o líder medíocre para a gente entrar na parte da idolatria? Mas daí entra isso, acho que uma pessoa que se intitula eu sou maioral é uma pessoa medíocre. Uma pessoa que se intitula o meu estilo de vida é correto, a forma com que eu lido com o meu dia a dia é correta, e só existe essa verdade, é uma pessoa medíocre, porque... Tem gente aqui que gosta de acordar cedo, outras mais... Acho que a gente tem que encontrar esse meio do caminho. Então, um líder ou uma líder com pouca transigência, e veja bem, não estou dizendo abrir, não é uma binariedade de ou abre mão ou não abre, existe um meio do caminho aqui para fazer esse ambiente funcionar para muita gente. Um líder, para mim, tem que ter essa característica de conciliar, aproximar, conversar, respeitar e agregar pessoas. Um líder medíocre não faz isso. Impõe, doutrina, exige e por aí vai. André, estava com o dedo levantado. Eu queria, porque acho que para mim é importante voltar. Eu não lembro se foi você, Pedrão, ou a própria Gabi, que trouxe o seguinte: mas depende do contexto, né? E para mim essa palavra depende, ter a consciência, e tudo volta na consciência, seja do eu, seja do outro, a meta, a consciência ou do próprio ambiente, né? Por exemplo, por que eu não gosto de autores ou geradores de conteúdo que tendem a generalizar algum conhecimento para o todo? A gente já citou aqui, por exemplo, o Simon Sinek. Ele tem aprendizados incríveis, mas, cara, comece pelo porquê. Se o prédio está pegando fogo, não tem tempo para isso. A gente, enfim, costuma falar que o líder, ele ou ela tem que ser vulnerável. René Brown, maravilhoso, já é estudo. Se o estagiário subir em cima do palco ali de uma companhia, ou até o coordenador, um cargo de liderança, para a gente ficar na temática, e ser vulnerável e chorar na frente de todo mundo, essa pessoa, desculpa, mas tá F, aquela palavra tá fodida, vou falar porque é a palavra. Agora, se o CEO... bambambam, maravilhoso, olha só, ele está no topo da cadeia alimentar e, além de tudo, tem um bom coração. Aí já está provado pela ciência que isso engaja as pessoas. Por quê? Porque ele já tem a reputação para colocar esse crédito emocional. A poética para isso. Exato. E o ponto que eu ia contar, eu tenho um livro maravilhoso, para mim é um dos grandes livros de liderança que eu já li na minha vida, é a história do Shackleton. Vocês já ouviram a história desse cara? Não. Eu vou contar em 30 segundos. Era um explorador completamente maluco, empreendedor do início do século XX, então a gente está falando de 1914, pré-Primeira Guerra Mundial ainda, na verdade, um pouquinho, durante a Primeira Guerra Mundial, ele levantou fundos para fazer a primeira travessia a pé do Polo Sul. História longa curta, deu tudo errado, o barco afundou, ele, mais acho que quase 30 homens, eram homens, enfim, ficaram presos na baliza, enfim, lá nos gelos, ficaram quase 1 ano e meio presos, sem alimento, sem roupa, sem o barco, e todos sobreviveram pela liderança desse cara, que era um líder completamente autocrático, um líder zero democrático, um líder zero preocupado com como você está se sentindo, e que ao mesmo tempo ele salvou toda a tripulação. Ou seja, liderança é um fenômeno, e aqui é o meu takeaway, contextual. Puta, numa empresa abundante, que tem um fluxo de caixa incrível, dá para a gente ter líderes desse perfil. Agora, se a gente está numa companhia que a gente tem que vender o almoço para comprar a janta, em crise, talvez seja um perfil diferente, sempre mantendo talvez o respeito e os valores humanos. É esse o ponto que eu ia falar. Beleza, se for Forças Armadas, é um tipo de coisa. Agora, acho que... E caímos sempre nesse ponto. Líderes medíocres tendem a ser desrespeitosos, tendem a fazer uma piadinha com alguém porque é engraçado, tendem a, não, olha só, chegou atrasado aqui, devia, e faz uma piada. Já caiu a caneta? Aquele bando de piadinha corporativa. Quem nunca? Olha, eu achei linda essa colocação de vocês, porque eu acho que tem a ver com o nosso podcast, quando você fala de contextual, Dé, talvez a gente aqui no nosso papel de tentar ajudar, contribuir, na verdade, com quem está nos vendo, nos ouvindo, de ler as entrelinhas, né? Que é super difícil, é super fácil falar.
Você super. precisa ler as entrelinhas. Mas, cara, isso exige da gente um repertório de gestão, de comunicação, enfim, acho que e uma vivência, né? Porque quando a gente chega novinho, estagiário, serelepe dentro do meio de trabalho, as chances que a gente tem de levar ferro né, são sempre muito grandes. E eu levei vários na minha vida, justamente porque por absoluto desconhecimento do que são essas entrelinhas dentro das organizações e do poder do Perfeito. contexto, né? Eu acho que o poder do contexto realmente faz muita diferença e as entrelinhas estão aí para a gente analisá-los. Agora, volto ao tema da mediocridade, porque acho que quando a gente chegou nessa questão, o nosso incômodo foi ver esse movimento de muita gente que, ao nosso ver, parece ali muito espuma para pouco caldo, conseguindo ter ali um público, né, um palco muito grande e influenciando, porque a partir do momento também que você tem palco, Perfeito. você tem voz, você tem mais alcance, a tua chance de influenciar é maior. Total. E produzindo horrores, né? Produzindo discursos, enfim, machistas, misóginos, Sim. enfim, coisas que a gente foi vendo ao longo aqui das nossas trocas e trocando no nosso grupo de WhatsApp mesmo, de falas de lideranças que são reconhecidas como lideranças, presenças fortes, e que falam atrocidades, e tem um monte de gente aplaudindo. E tem palco. O que está acontecendo no mundo, gente? Bom ponto, Gabi. É um excelente ponto. Que volta um pouco para aquele ponto, eu falei que assim, será que nos falta repertório, nos falta saber efetivamente o que é um bom líder? Porque se eu não tenho com o que comparar, como é que eu vou saber se é bom ou ruim? Mas olha só, voltando para a metáfora da aurora boreal, a gente sabe o que é um bom líder. E quando a gente entra em contato com, é indiscutível. Mas será que a gente só entende quando a gente entra em contato com? Excelente ponto. E volta na sua frente, Pedrão, e aí a gente volta em alguns temas ali de condição humana, né? Bom, primeiro a palavrinha da Gabi que ela trouxe para mim é chave no conceito de liderança. Eu até estava pensando, eu olhei aqui no meu armário também, que tem alguns livros, e tem um cara que chama John Maxwell, ele escreveu um livro chamado As 21 Leis Irrefutáveis da Liderança. É mais um livro de aeroporto, mas o ponto dele o takeaway do livro se tiver que resumir esse fenômeno ultra complexo, multifacetado e bonito que é a liderança em uma palavra, essa palavra é influência. E, de novo, se a gente concorda que liderar é levar algo do ponto A para o ponto B, e que esse ponto B seja melhor do que o ponto A, você envolve uma capacidade brutal de influência, né? E aí volta no ponto, Pedrão, caramba, o ser humano ele é movido a exemplos, sim. Então, eu acho que a nossa falta, digamos, de exposição ao belo, e no sentido não estético da coisa, mas da liderança incrível, excepcional e tal, nos limita como repertório. Então, não tenho dúvidas que tem uma questão disso que você trouxe. E é muito difícil isso, porque, como o Gabi disse, é muito tranquilo quando você tem um cargo que está no espectro de cima da pirâmide, se vulnerabilizar, você está tomando as decisões no fim do dia. Fazer isso em outros lugares é mais difícil. Inclusive, criticar para cima. É muito difícil. Eu não sei quem já teve a experiência ou se propôs a dar feedback né, para líder. É uma situação extremamente complexa, porque você está muito vulnerável ali, porque, em última instância, aquela pessoa que toma as decisões do rumo que a tua vida profissional toma. Então é um ambiente muito complexo. Concordo total, acho que refletindo ou lembrando essas coisas, ambientes diferentes demandam estilos diferentes de liderança, situações diferentes demandam estilos diferentes de liderança. Acho que tem um exemplo também a se estudar e analisar mais, Zelensky, na Ucrânia, que quando foi eleito tinha todos os debates sobre quem ele era, sua visão política, forma de liderar, inclusive a forma com que ele fez campanha, e tem se demonstrado um líder bastante parrudo durante o processo da guerra que está acontecendo lá, e o mundo inteiro olha e fala, poxa, esse é um cara bacana. Só que se você puxar na história, esse cara já foi outra pessoa nessa jornada, e o que leva para aquele outro ponto que eu comentei também. Às vezes, para liderar um país durante uma plena democracia, etc. e tal, se ele fosse um péssimo líder. Agora que tem uma treta muito grande para resolver, ele está se demonstrando um líder bastante hábil em algumas frentes. Olha só. Ai.
Tá dando um nó no meu cérebro, gente. Olha, o Dé falou. Dé, você falou um negócio da era da influência. Aham. Mentira, e essa já foi minha anotação, tá? Você não falou era da influência, você falou da Influência. influência, e que isso é uma característica muito importante da liderança. O que me fez essa conexão no cérebro Tá. para a gente falar do ponto de vista de cultura, que a gente vive, entre aspas, a era da influência, né? Que tem a ver mais com os creators, com os influenciadores, e dessa volta que a gente está vendo acontecer, inclusive no mundo corporativo, dos executivos influencers, dos executivos Economia da creators. atenção, né? Que é, enfim, né? E, cara, como é que a gente. A minha grande crítica, eu cheguei a escrever sobre isso no meu LinkedIn, como é que a gente lida com isso? Porque acho que isso amplia o tamanho do palco e do palanque, dá mais voz ainda para essas lideranças que não são extraordinárias, são as lideranças medíocres, mas que se vendem tão bem que criam ali uma nova camada de pessoas, seguidores, né? Nossa, eu admiro aquela pessoa, mas sem saber, porque quem está dentro da empresa muitas vezes sabe, né? Quando você vê o CEO, influencer, top Rebels, você sabe que aquele cara no dia a dia... O melhor CEO do mundo, do segundo prêmio da Inhufas. O primeiro. Segundo prêmio da Inhufas Limitada. E aí, aquela persona que figura nas redes sociais é outra coisa, que é a forma como ele se relaciona com as pessoas no trabalho. Então, eu acho que está ficando mais complexo essa nossa avaliação, e aí eu faço um parênteses aqui para contar para vocês que eu sempre tive esse questionamento como jornalista, nessas entrevistas que eu fazia com os executivos, porque como mídia de business, a gente também tem uma certa culpa nesse processo, né? Quando a gente dá a capa de uma revista, e uma das coisas que a gente tomou por decisão lá na Cura, que eu liderava, foi tirar as fotinhos egotrip, sabe? As fotinhos aqui, ó, de capa. Aqui, ó. A gente substituiu, no momento que a gente assumiu as marcas, a gente só usou ilustração, como um ato de tirar essa egotrip do jornalismo de business, né? Que privilegiam a cara do fulano, assim, falando uma coisa muito inteligente. Então, era algo que eu tinha... Isso. Era algo que eu tinha... Tá vendo aqui, essa pose aqui. Ó. Essa pose. Era algo que a gente discutia demais e que, como jornalista, eu penso até hoje, como eu apuro se esse ser humano é, de fato, isso que ele está parecendo nesses 15 minutos de entrevista, entendeu? E, Gabi, eu estou segurando aqui para falar, mas é exatamente isso, porque são inúmeros os exemplos, e nós temos aí o tempo inteiro, e vou ter que trazer esse tema aqui e colocar ele só para exemplificar, mas, por exemplo, o Silvio Almeida, um ícone dentro de uma área importantíssima que vai se estudar e analisar, não vamos sacramentar aqui, julgar e condenar na opinião pública, são outros ambientes que vão fazer isso, mas líderes que se mostram ao mundo lá fora como paladinos, pessoas incríveis, maravilhosas, e dentro de casa, burnout mês sim, mês não de alguém da equipe, tarja preta para todo mundo, 15, 16 horas de trabalho por dia. Mas daí tem prêmios também de indústria que idolatram empresas e que tem exemplos totalmente questionáveis. A gente está deixando uma peça de equação fora aqui da nossa análise, né? Que é olha só, se a gente concorda que liderança é um fenômeno que ocorre dentro de um contexto e que líderes ou líderes excepcionais conseguem se adaptar ao que o contexto exige, a gente está falando dessa figura da liderança. Mas e a figura do follower, do seguidor, aquele que idolatra? Porque tem uma corrente da liderança dentro da vertical da administração que o líder por si só não faz absolutamente nada. Quem valida são os followers. E expandindo ainda os exemplos do Pedro, não quero polarizar, mas vamos lá. Mas já polarizando. Não, mas já polarizando no sentido de usar os exemplos, né? Não estou, digamos, cacifando ou não cacifando. Mas a gente sabe que um Trump, um Jair Bolsonaro, um Pablo Marçal nunca seriam eleitos se não fosse o contexto. Assim como um Lula, uma Dilma, uma Kamala Harris
nunca teriam chance se não fosse o contexto e os seguidores, né? Então, na verdade, e a gente já acreditou em CPFs, e o problema quando a gente acredita nos CPFs que representam uma entidade jurídica, a gente viu o que aconteceu na, talvez, Revolução Francesa, Revolução Russa, na Alemanha na década de 30, e assim por diante. O que me faz questionar, será que liderança, neste sentido que a gente está indo para as instituições, é um cargo de um CPF ou é institucional e é uma instituição? Enfim, para a gente também pensar, mas não quero aumentar o nível de complexidade aqui da nossa análise, só que já aumentei, ou seja, ferrei com tudo. Então, mas eu acho que traz uma reflexão super interessante, André. Existem empresas com valores que levam para mim o pensamento estão entendendo que líderes medíocres tentam se colocar maiores do que as cadeiras que ocupam. Esse é um bom ponto. Isso posto, e aí eu faço um paralelo também, analisando, mas daí entra N contexto aqui, mas enfim, eleição norte-americana de 2020, sei lá, que foi quando o Biden entrou, e paralela com o Brasil, enfim, N piras sobre o tamanho da cadeira. No Brasil, a gente normalmente tem presidentes que se acham maiores do que a cadeira em que ocupam, ou seja, são maiores do que a República, e todos foram assim, podemos discutir isso, mas todos foram assim. E nos Estados Unidos, eles têm um pouco da lógica de proteger tanta democracia, onde jamais um presidente consegue ser maior do que a cadeira. Se a gente fizesse extrapolar isso para o mundo corporativo, a lógica também é válida. O founder, CEO, que fala, não, eu sou dono dessa empresa, ela é como eu quero e é assim, isso daqui tá certo, e aqui a gente trabalha de segunda a sexta, sábado e domingo a gente faz home office, e por aí vai. Cara, é um ambiente. Mas daí a minha pergunta para todo mundo existem empresas onde o CEO não consegue ser maior do que a cadeira, porque o ambiente é tão sólido, a cultura é tão importante, e aí entra outro debate, também pode ser outro tema, cultura consegue proteger uma empresa de líderes medíocres? Trago um exemplo para a gente falar. Não sei se funciona, vou colocar por uma visão leiga. Natura é uma empresa onde isso consegue funcionar direito? Olha, momentos de fofocas corporativas. Vamos trazer informação. Aê, vamos, meu povo! Eu não sei. Eu acho que é uma excelente provocação, Procno. Fala aí, Débora. Eu acho também. Não, o ponto que eu ia trazer, antes de entrar nesse seu exemplo de Natura, enfim, porque daí também acho que vai misturar um pouco com percepção de marca e potenciais vieses que nós temos, cara, achei muito legal esse ponto que você trouxe, Pedro. Será que os líderes medíocres são aqueles que acham que são maiores ou que se comportam que são maiores do que as cadeiras? E aí eu sei que em alguma fala aqui minha anterior eu critiquei algumas coisas de generalizações do Simon Sinek. Só que ao mesmo tempo ele tem falas muito legais e inspiradoras que eu vejo o valor dele. E agora eu trago uma frase que eu acho, ou uma história que ele conta em um dos livros dele, do cacete, que ele conta a história, acho que era um secretário do Estado, que esse cara foi fazer uma palestra, e aí ele senta na cadeira e ele pega o copo, isso é o Simon Sinek narrando no livro dele, tá? Só tô aqui sendo papagaio de pirata. Ele pega o copo de café dele, e é um copo de isopor, super, nesse sentido, frugal, e aí esse cara para de dar palestra, e ele fala o seguinte para a audiência, gente, olha que sacada genial. Gente, ano passado eu estava exatamente nesse palco, ano passado, eu estava exatamente perante essa audiência, nesse mesmo lugar. Eu entrei pela porta dos fundos com segurança, todo mundo me cumprimentou, abriu as portas e eu tomei o meu café numa xícara de cerâmica. Qual que é a diferença do ano passado para esse? Esse ano eu não sou mais o secretário dos Estados Unidos. Esse ano eu sou o CPF tal. E daí ele faz a distinção de que todos aqueles privilégios eram do cargo, não eram do CPF. Eu sou merecedor do copo de isopor. E aí, a conexão que eu fiz com essa sua provocação, que eu achei genial, Pedro. Nós três aqui hoje, no dia 12 de setembro de 2024, estamos nos propondo, como escolha de carreira, a sermos autônomos, consultores, conselheiros e assim por diante. O que significa que hoje, até onde eu lembro de vocês também, nós não estamos atrelados a nenhum contrato CLT. Nós não temos sobrenome corporativo. A gente não tem o sobrenome corporativo. E quantas pessoas vocês conhecem que conseguem lidar com a vida lá fora
sem o CPF corporativo, sem o CPF, o sobrenome corporativo, e que, de fato, conseguem discernir o convite para a palestra, o convite para o jantar, a viagem para Nova York, de quem elas são ou da cadeira delas ocupam. Por isso que eu achei do cacete o que você trouxe, Pedro. E é doloroso isso, porque, e eu preciso fazer esse comentário, cara, eu trabalhei em empresas e eu demoro para me apoderar disso, acho que até hoje eu não me apodero direito, mas eu fui o 7º funcionário da Uber no Brasil. Eu liderei todas as campanhas de advocacy da empresa para regulação na América Latina, México, Colômbia, Brasil, Argentina, Chile e N outros. Ocupei uma cadeira de gerência regional latino-americana na Meta, que é uma das maiores empresas do mundo. Cara, quando eu estava nessas empresas, todo mundo queria falar comigo. Eu viajava de classe executiva na Meta. Cara, eu entrava, sentava na 6A e via ex-chefes do antigo empregador caminhar lá para 27H, entendeu? É uma coisa que mexe na cabeça. Esse poder que as empresas dão e o nome que elas trazem é fundamental. O que mudou de lá para cá? Eu não tenho sobrenome corporativo. Significa que eu sou pior profissional? Significa que eu tenho menos qualidade? Não sei. Ao mesmo tempo, de novo, acho que isso, né, é uma reflexão importante, porque o sobrenome corporativo também valida comportamentos. Lógico que valida. E aí vem no ponto da cultura que você perguntou. É óbvio que valida. Exato. Eu queria interromper aí, porque eu queria comentar. Ai, meu Deus, tá dando nome. Gabi, assim, ó. Cadê meus fogos? Cadê meus fogos aqui? Eu só vou fazer perguntas. Mas ó, quase sempre tem um questionamento por trás, mas eu gosto de ouvir e tentar conectar o que vocês estão falando, porque acho que a provocação do Procno, você falou especificamente de Natura, mas a gente pode extrapolar aqui para qualquer cultura organizacional. Volta a minha questão inicial, quando eu falei do quanto o líder às vezes é vítima, entre aspas, como alguém que não tem consciência, tá? O quanto a estrutura corporativa, como eu acho que acontece na política e em qualquer grupo onde se exista ali uma organização e uma hierarquia, invariavelmente qualquer grupo do qual a gente faz parte existe, até na nossa própria família, o quanto essas estruturas estão preparadas para alçar esses líderes à mediocridade, justamente por encher a gente, porque também já fizemos parte desse mundo por muito tempo, de símbolos que fazem a gente descolar de princípios que às vezes são nossos, assim, questões que são muito caras a nós quando a gente está no nosso CPF, e quando a gente está ali, desde tudo, né? Tudo é muito simbólico na cultura, né? O diretor tem vaga dentro do prédio e o analista precisa caminhar 3 quilômetros na chuva, né? Que é aquela coisa... Vaga para o carro elétrico. Vaga para o carro. Então, assim, dentro da organização, a gente começa a se cercar de uma série de privilégios que vão distanciando a gente do dia a dia. Eu sei que vocês estão pensando num exemplo específico, que eu não vou revelar aqui quem é. Eles têm uma piada interna muito boa, tá? Às vezes eu sobro nas Desculpa, conversas. Gabi. Não, a gente inclusive, é que essa é muito caricata. Putz, grilo, carro elétrico. Então, eu fiquei pensando nisso, né? O quanto, de fato, a gente fica muitas vezes criticando as lideranças como os indivíduos que se colocam nesse local, sem pensar em como a estrutura corporativa empurra a gente, porque quando a gente esteve lá, talvez também no meu começo de liderança, eu fiz cada uma. Perdão, liderados, porque eu acho que eu fiz pessoas sofrerem, assim, por falta de consciência mesmo, por falta de estudo, por falta de conhecimento, de repertório, de exemplo. De vivência, total. Sempre com muito boa vontade, mas, cara, falta lastro. E aí eu acho que entra o lance do exemplo. Falta bons exemplos também. Total. Freud está aqui, porque de vez em quando eu vou invocar ele diria que falta... Sempre acho que é o Pedro. Falta figura paterna, parece o Pedro, gente, mas é Freud. Cara, vocês estão me botando com Gabi, 5 anos, o cabelo branco. Diga. Muito legal esse ponto que você trouxe, e assim, o Pedro aqui além, obviamente, do ser multifacetado que ele é, mas, e aí, me corrija se eu estiver errado, Pedrão, mas grande parte, ou você já exerceu muito essa função,
foi fazer os famosos o quê? Media Training com os nossos líderes corporativos. E ali você sabe que é só simplesmente uma figura figurativa, um porta-voz do CNPJ, onde não tem alçada, identidade, emoção pessoal nenhuma. Cara, você sabe que isso é super interessante. Desculpa, termina e eu vou fazer um comentário sobre Media Training e essa coisa. Vai lá. Então, assim, esta pessoa como porta-voz, que depois se porta nas redes sociais e que tem grandes audiências, não representa necessariamente a opinião, parecendo a CNN, não representa necessariamente os debatedores aqui do nosso canal, entre linhas. E aí o ponto que eu ia trazer, Gabi, pensando na minha história, eu, de verdade, dado que eu sempre fui muito preocupado com essa temática, e eu entendo, e depois a gente pode até fazer um assessment com liderados que vão assistir isso no futuro, que já passaram, enfim, times que eu estava ali em alguma função de liderança. Cara, modéstia à parte, eu sou um líder do cacete, de verdade, dentro do mundo corporativo. Só que agora pensando, eu sempre hackeei o sistema. Se eu fizesse o by the book, eu não seria, eu não me sentiria um líder do cacete. O que eu chamo do by the book? André, na boa, cara, a gente tá fazendo uma redução de quadro aqui, meu, segura essa informação, porque a pessoa tal, e eu sei que isso é sensível, mas cacete, a pessoa merece essa informação para, sei lá, se organizar, mas eu não posso falar na boa, cara. Tinha vezes que eu já falei, do tipo, meu, olha, estamos nessa situação, extra records aqui, melhor a gente começar a olhar para um lado. Ou, olha, na verdade, sabe aquele blá, blá, blá que o presidente falou? Cara, todo mundo sabe que não é aquilo. Na real, é isso que está acontecendo. De verdade, eu sempre fui o tradutor da linguagem corporativa para a vida como ela é, assim. E nesse sentido, eu ganhei muito respeito por tratar as pessoas como adulto. E, André, acho que é um pouco disso. Total, e, meu, reverbera muito comigo isso, porque eu já fui muito babaca nessa vida, e tenho consciência disso. Todos nós já fomos. E só eu sei, obviamente, cada um sabe do quanto isso foi para cada um de vocês, mas a jornada que eu fiz para chegar no lugar onde eu tô hoje, e para mim, um KPI de sucesso de ser um melhor líder, é quando as pessoas as pessoas às quais eu liderei me procuram depois dessa ruptura e vem atrás para preciso me aconselhar, quero escutar a sua opinião, queria ter o seu ponto de vista sobre determinada situação, tô numa situação extremamente complexa que não sei como lidar. Cara, isso para mim mostra, porra, houve uma relação de confiança, houve uma relação transparente e aberta, não era fácil fazer isso, é muito difícil, porque é muito simples você cair na relação do amigo, somos amigos, e acabou. Perfeito, se são amigos, acabou. Foda, difícil. Não é sobre isso. A relação e, cara, sentar lá e falar assim, senta aqui, não tá indo bem. Precisa melhorar. Não gostei disso daqui. É muito foda fazer isso, porque é muito simples isso descambar para uma briga. E, cara, eu tenho para mim que as pessoas que mais querem o meu benefício são as pessoas que trazem as críticas. Porque é muito simples ficar quieto. É muito simples idolatrar e achar que tá todas as mil maravilhas. É muito simples bater palma para maluco em palco e falar, tá tudo certo. Cara, mas não é isso. Nós precisamos refletir e ponderar. E eu acho que esse é um processo daí, de hackear o sistema e tal. Não é simples, é muito complexo, mas a gente precisa fazer esse movimento de certa forma. Esse podcast, ou não é podcast, este Entre Linhas, é um ambiente para a gente refletir sobre isso e tentar chegar a diferentes níveis. O que a gente quer é fazer com que isso aconteça de verdade, onde pessoas em diferentes níveis consigam escutar e refletir dentro da sua realidade. Perfeito. Como isso funciona. E volta. Cara, mas eu acho que é bem uma minoria que pratica isso que você falou. Porque o falar, eu acho maravilhoso, né? Eu gosto de me cercar de pessoas que dão a real, que, enfim, são honestas comigo, etc e tal. Só que muitas vezes as pessoas se confundem e esquecem que elas precisam, de fato, de uma relação de confiança para que isso aconteça. E é difícil, a gente falou disso também, né? Quanto é difícil a gente estabelecer relação de confiança dentro das organizações
justamente pelo exemplo que o Adé deu. A gente nunca sabe se aquela informação é aquela mesma ou ela chegou para a gente pela metade, como é que a gente trabalha com isso e o quão verdadeiro a gente pode ser no ambiente de trabalho. Então, eu não acho que a maior parte... Data Gabi agora, tá? Não tenho nada para comprovar o que vou dizer agora. Mas eu não acho que a maior parte das lideranças estão prontas para ter esse diálogo aberto com seus liderados, né? O feedback para cima, para mim, ele é um dos mais complexos que existem, e eu concordo que se existe uma boa conversa, se existe uma relação de liderança, vai ser melhor para todo mundo. Se eu puder dar esse retorno ao meu chefe, né, acho que quem está nos ouvindo pode se identificar, como é que eu falo para o meu chefe? Você está sendo um puta de um babaca. Você não vai falar assim, né? Primeira coisa é você escolher as palavras, mas é difícil você criar essa relação, e se você está sendo liderado por alguém que está sendo medíocre ou está sendo um puta de um babaca com você, hoje em dia, se alguém me pede o conselho nesse sentido, a depender da pessoa e a depender da estrutura, eu acho que só tem uma alternativa, que é dar tchau, da linha. Não existe caminho, assim, não tem como transpor essa barreira que já foi criada pelo próprio indivíduo, seja por falta de consciência individual, ou seja por uma estrutura que privilegia babacas, porque a gente tem um monte de cultura que privilegia babacas, certo? Olha, Gabi, eu li essa semana um texto falando sobre os líderes narcisistas, que usualmente são essas pessoas. E você sabe qual que é o lance de líder narcisista? Esse foi até tema da minha tese de mestrado. Sabe aquela tese que vocês já ouviram falar? Enfim. A lenda, daí ninguém nunca viu. Diz que existe. Olha só que interessante, né? Porque na ciência da liderança, dentro do campo da administração, ele evoluiu em diversos recortes de liderança, né? É o líder narcisista, o líder transformacional, o líder, como é que fala? Não é verdadeiro, é o líder... enfim, aquele que se porta como ele é. Oi? Honesto? Tô tentando trazer sinônimo. Não. Honesto tem a palavra, tem a conotação de ética e moral, né? É o líder, enfim, que se coloca como o verdadeiro, né? E aí tem um autor maravilhoso que ele estuda política e poder dentro das organizações, que é o Pfeffer. Ele fala assim, cara, o líder verdadeiro é maravilhoso se ele for ao encontro do que você espera dele ou dela. Porque se ele, na essência, for um grandíssimo filho da puta, você vai achar uma bosta. Então, olha só que interessante isso aí, né? E aquilo, tipo, líder não tem que ser, como diria a poeta Chorão, a pessoa que fala tudo que ela gosta de escutar, deve ser... Não é isso. Cara, líder é real também. E, de novo, esse processo de relação dói. Se ele é um processo só de idolatração, é um processo de idolatrar líder medíocre. Bom ponto. Então a gente volta para aquela interpretação de ambientes de trabalho, de relações, seja ela qual for, de que são plataformas de autodesenvolvimento. E que líderes são aquelas pessoas competentes que pegam esse grupo que tem uma consciência A, leva para a consciência B, e que a consciência B seja maior do que a consciência A. E isso é muito bonito. O meu sonho, acho que até Platão ele tinha essa visão, inclusive na política. O sonho que eu tinha dividido com Platão? Não é? É o Zenão? Não era que a gente falou no último episódio? Desculpa. Não, que nós deveríamos ter, digamos, pré-requisitos para sermos liderados. E só as pessoas competentes em liderança que conseguissem, de fato, navegar. Mas olha só, também um contraponto, eu vejo que isso tem acontecido muito em algumas empresas nascentes, startups, e acho que aqui tem também um recorte geracional, e a gente pegar tudo isso e concluir que, puta, é mesmo, o líder é medíocre, então vamos achatar o ambiente organizacional e não vamos ter cargos de hierarquia e tal. Já tentamos isso e não deu certo, né? E aí eu trago até a ótica do biólogo aqui, então ainda me colocando na minha zona de competência e não indo para o princípio do Peter, né? Quando você pega nos mamíferos, é muito bonito isso, olha só que legal. Quando você pega os mamíferos, espécies sociais, na verdade até invertebrados, você pega tipo formigas, abelhas, elas têm hierarquia. E na natureza, a hierarquia é indissociável do fenômeno de liderança. Então não tem falar de, aqui o líder é por contexto, aqui o líder é o público que vota. Aliás, já está assim, provado. Em ambientes que se dizem horizontais, onde todos são iguais, só que alguns param seu carro elétrico na vaga mais próxima, e o total compensation dele
é uns 300 vezes maior que o seu, ou seja, não é igual por partida, são os lugares que tem mais briga política. Mas o meu ponto é, que eu divaguei, na natureza, e você pega os mamíferos, e aqui o exemplo caricato é elefantes e babuínos. Só para dar um exemplo. Os dois têm hierarquias, os dois têm líderes, só que o mecanismo de ascensão e manutenção na liderança são completamente diferentes. Os babuínos têm a estratégia que a gente chama de coercitiva, que, poxa, vai usar o poder, vai controlar recurso, vai brigar com outro, entre aspas, macho alfa e tal. E os elefantes têm uma estratégia que na biologia chama de prestígio. O elefante mais sábio é o que lidera a manada rumo a uma jazida de água, porque esse elefante conhece onde está aquele recurso e leva todo mundo para lá. Então, olha só, os dois são fenômenos de liderança na natureza, mecanismos completamente diferentes e que a gente vê no ser humano. Aqueles caras que ascendem por serem autocráticos, autoritários, o famoso faca na caveira, mas ele entrega a meta e não sei o que e tal. E a gente volta para o princípio do Peter e tudo mais. E tem aqueles que têm mais essa benevolência, a figura paternalista que o Pedro falou, do nosso Freud, e assim por diante, né? E o que me leva a pensar que parte do processo de ser um bom líder é justo, e acho que tudo isso tem pedaços de verdade. Compreender o contexto e entender, afinal de contas somos animais racionais, diferente de todos esses outros que foram postos, entender o que precisa ser aplicado em cada situação, o que demanda cada situação, e às vezes é mais de uma coisa. E por isso é tão complexa a posição de ser líder, e não contempla ou não deveria contemplar pessoas medíocres nesse ambiente de liderança. Uma vez que demanda autoconhecimento, consciência do entorno. Cara, é muito difícil você... Tem que botar energia para vocês, mas para mim eu ponho muita energia para ter consciência das minhas atitudes. E ter papos serenos, refletir. Tomei um feedback uma vez de pessoas que eu liderava, que era: a gente vê que você muda de opinião, mas você demora. E às vezes esse tempo para mudar de opinião é um tempo precioso que a gente está perdendo. Esse tempo podia ser 2 dias, não era nem semanas, meses. E eu, caraca, vocês têm razão. É verdade, eu não tinha consciência sobre essa característica. Mecanismo de defesa. Em qualquer ambiente que a gente esteja, quando vocês estiverem comigo, eu conto com vocês para me alertarem. Não precisa ser num ambiente, numa reunião com um monte de gente. Pedro, será que você não está nesse fenômeno? Ajuda muito. Muito complexo ter esse... Cara, é doloroso. Eu passei e ficava sem dormir, assim, não é possível que eu faça isso, sabe? Faz, todo mundo faz alguma coisa, né? Claro. Boa. Gabi, sua cabeça tá menos embolada? Não, eu tô amando isso, porque eu acho que a gente vai... Eu fico muitas vezes prestando atenção com o ouvido de ouvinte e pensando, nossa, a gente está abrindo e não vai conseguir fechar. Então, eu tô sempre nesse desespero, assim, é muita caixa. E então, quando a gente já começar a ter interação de quem nos ouve, manda as perguntas. Se a gente deixou uma coisa em aberto que vale a pena ser melhor explorado, traz a sugestão, porque a gente vai se debruçar. Critica embaixo. Agora, o que eu estava pensando, até porque a gente quer ter um tempo aqui juntos, vamos falar da equação idolatria. Como é que isso se mistura? Porque acho que a gente explorou bem liderança, mediocridade e essa simbiose. Como é que isso se mistura e como é que vocês veem, às vezes, o papel mesmo, a gente passou por isso, o papel das redes sociais nesse movimento, ou se isso está, de repente, acontecendo só na nossa bolha e a gente acha que é um fenômeno cultural, expandido para todos. Então, eu queria um pouco da visão crítica de vocês em relação à idolatria, especificamente. Cara, idolatria para mim é uma posição passiva de admiração de algo por uma característica que não necessariamente é explicável ou tangível. Sei lá, sabe? Ou por um elemento específico. Isso para dizer que é muito fácil a gente está acontecendo? Né? Se a gente partiu dessa pergunta, talvez a gente já começasse ali com uma afirmação de que sim, estamos idolatrando líderes medíocres. Por que a gente está fazendo isso? Exato. Porque eu tô para ler um livro, é o próximo livro da minha coisa que eu comentei no episódio passado também, que é o Cultos. É um livro que saiu no começo do ano, de uma tese de uma professora norte-americana também do ano passado, tentando estudar justamente isso. Por que as pessoas... Tem N estudos nessa ótica já, né, de como as pessoas se juntam em grupos, se reúnem, fenômeno de movimento de massa, tem N coisas. Mas ela
mergulha em movimentos muito mais contemporâneos, religiosos, políticos, sociais, sobre essa história. Um dos elementos que eu escutei sobre essas teorias é o ser humano é um bicho preguiçoso. A gente primeiro ia até a praça ler a notícia, depois nasceu a televisão, onde a gente simplesmente levantava do sofá e virava um botão, e depois a gente nem do sofá mais levanta, né? A gente aperta um botão, hoje em dia não lê mais tweet porque não pode, mas lê só o título da notícia, e enfim. Então somos bichos preguiçosos. Isso para pôr que num contexto religioso, é muito mais fácil ir a um culto, escutar o que um pastor tem a dizer sobre a Bíblia, do que ler a Bíblia. Então, acho que tem o processo de preguiça, e a gente acaba idolatrando coisas que pra gente reverbera bem, e a gente fala assim, não preciso pensar muito, porque ele disse, eu concordo, e fim. Acho que isso é uma análise bastante rasa e superficial, mas acho que é um fio da meada a ser puxado. Eu acho que a parte da idolatria tem sim um quê de escuto algo que me conforta, escuto algo que parece que faz sentido, logo concordo. Eu tô botando o pneu na reta nesse episódio aqui, né? Capaz de eu ser cancelado, vocês me tiraram do próximo episódio, mas enfim. Eu já falei que eu contei de layoff, cara. A galera vai gostar disso daí, entendeu? A gente tá junto, Pedro, fica tranquilo. Olha só, que eu tava refletindo. Posso falar, Gabi? Ou você... Sim. Não, perdão, achei que você ia colocar algum ponto. Pedrão, eu vou trazer um contraponto nas entrelinhas do que você trouxe, que nós, seres humanos, não somos animais racionais, que você utilizou. É verdade, a gente tem um córtex pré-frontal, mas tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: nós não somos seres que pensam muito e sentem só um pouco. Nós somos seres que sentem muito, total, pensam só um pouco, né? Então, eu acho que vai muito ao encontro do nosso primeiro episódio que a gente falou do espaço para debates ponderados e tal, e a gente tem visto que cada vez menos, ou cada vez mais, na verdade, não há espaço, né? Por quê? Uma coisa é certa, quando a emoção aumenta, inteligência cai. Total. Quando a inteligência sobe, a emoção cai também. E a gente está nesse mundo... E quimicamente isso faz sentido, né? Desculpa te interromper, mas quimicamente isso faz sentido, porque a emoção sobe, pico de adrenalina, sei lá, Não, e aí você entra no que o nosso corpo foi feito para fazer, que é fuga ou luta, e você lidar com aquele problema. Então você não tem tempo para pensar, é agir, ou vazar daquele lugar, né? E o que tem acontecido, e foi até um debate que nós tivemos hoje, antes de começar a gravação, é que muitas das nossas figuras que se colocam em lugares de liderança, cada vez mais estão sacando esses mecanismos e utilizando em favor delas, que são os cortes nas redes sociais, que são, se você não conseguir engajar a audiência em 3 segundos, ferrou, você perdeu a audiência. Então, cada vez mais, esse sistema de incentivo, ele está indo para o lado da simplificação de narrativas. Então, não, ninguém vai ler o livro, eu vou buscar sei lá, o que o primo rico acha dessa merda desse livro, né? E aí, dado que eu sigo ele também é validado por zilhões de pessoas, deve ser uma pessoa de índole tal. Nem sei se o cara só se tem um exemplo aleatório, mas enfim. Mas eu acho que tem muito dessa validação social das próprias redes, tem sim esse mecanismo de que a gente está intolerante à complexidade, que a gente já discutiu, e isso dá palco para discursos simplistas, acalorados, que sequestram a nossa amígdala cerebral, e nisso a inteligência vai lá embaixo. Ou seja, nesse espaço, os medíocres somos nós. Caralho, que invertido, hein? Não, acho que eu fiquei sem vontade. Agora eu só tô com vontade de chorar. Vamos voltar para um happy hour, então, que era o nome que a gente tinha pensado no podcast, happy hour. Oh, meu Deus. Eu acho essa discussão muito boa. Porque acho que a gente misturou, né, biologia com a química do cérebro, de como as coisas funcionam. Eu sempre vou trazer essa pauta que eu não acho que as pessoas são más por natureza. Eu acho que tem um nível ali de oportunidade de ampliação de consciência, né? Do quanto a gente, por meio de ferramentas que eu acho que são
talvez na nossa bolha unânimes, né? Do meio da educação, do autoconhecimento, de coisas que a gente vai caminhando para se blindar de ser só massa de manobra e não conseguir pensarmos por nós mesmos. Que é muito difícil, gente. É muito difícil. No mundo de hoje... Demanda energia. E é muita informação, é muito contexto para ser lido, é muita entrelinha. E a gente fica confuso, assim. Eu tô em permanência confusão com vários assuntos na minha vida. Verdade. Mas eu acho que isso que leva um pouco da nossa... O que empurra a gente para esse movimento de idolatria é um pouco da angústia mesmo, que é estar vivo no século XXI, assim, com tantas ameaças iminentes em vários aspectos, e esse sistema de luto-fuga sempre sendo acionado, eu acho que quando a gente encontra alguém que fala aquilo que a gente acredita, o que ressoa, que simplifica, dá uma falsa sensação de, putz, isso aqui eu posso tirar da frente porque alguém já respondeu para mim, sabe? Isso aqui deixa de ser um problema porque alguém já encontrou o caminho, agora eu só preciso seguir. Quando, na verdade, quando você faz esse movimento de ser um pouco mais, tá à frente desses movimentos, no geral é muita terapia, análise, né? Porque é muita angústia. E as pessoas têm dificuldade de lidar com essa angústia que é permanente. A gente não foi ensinado a isso. Engole o choro, não pode, não sei o quê. Desculpa, André, só um último parênteses aqui. Não. A gente é ensinado a gente não pode levar emoção para o mundo corporativo. A gente não pode falar de emoção no mundo corporativo. Verdade. Sim. É a pergunta, tá tudo bem? É o famoso assim, Você tá bem? Tô bem, e você? Também tô bem. Cara, o mundo tá explodindo. Experimenta uma vez quando alguém te perguntar bem, fala assim, puta, meu dia hoje não foi tão legal. Não precisa nem dizer que foi ruim, não foi tão legal. Não, a pessoa sai correndo. A pessoa não sabe continuar essa conversa. Não, e mais do que isso, né? São os tabus e os chavões. Work-life balance. Como se você fosse um ser divisível entre, opa, aqui é meu mundo corporativo, opa, aqui é o chapéu da minha vida pessoal. Gente, minha babá hoje teve problema em casa, ela não veio. Eu e minha esposa, a gente se ferrou com essa imprevisibilidade. Como que existe work-life balance? Eu sou o André aqui preocupado com a minha filha. Não tem como isso, né? E aí eu volto até para um pouco dos nossos heróis de rede social e até um pensamento que eu tive agora. Esse não é um fenômeno novo da idolatria, né? Porque, poxa, eu fui agora lá para Machu Picchu em abril, Eu fui em abril para Machu Picchu. Pô, o que você tem lá de monumento ao Deus Sol? E eu só consigo imaginar aquele povo fazendo um fenômeno maravilhoso. Tipo, cara, o que é essa bola gigante que, se olhar, é meio cego, só que claramente ele nasce ali, se põe ali e rege os planetas e não sei o que e tal. Caramba, eu não consigo explicar esse fenômeno. E, de uma certa maneira, vem... só fazendo conexões completamente aleatórias aqui, vem a figura do Luís XIV, o Rei Sol, de idolatria, e vem também todos esses nossos líderes que se colocam nesse palanque, e a gente também buscando respostas nesse tipo de perfis e características, né? Só que daí tem os que param em pé e os sacos que são vazios, né? E eu vejo a dor da minha esposa, assim, só um super parênteses, mas quando eu até exigi que ela parasse de seguir alguns perfis em rede social de blogueiras que são mães e estão com, entre aspas, N aspas que eu vou falar, com o corpo em dia, e estão na academia, e viajam para Disney, e estão depois lá em Saint-Tropez, e não sei o que e tal. Desculpa, eu vou fazer um negócio horroroso. Se fuder, essa não é a vida real, cara. A vida real não tem tempo para ler tudo e tomar conclusão de tudo e debater tudo. A gente não sabe se é real ainda, né? Isso é o que elas estão dizendo que é real. Exato, é a persona que elas estão fazendo, né? Então, só que ao mesmo tempo tem palco para isso, que somos nós. Generalizando, né? Por isso que eu fiquei refletindo sobre essa angústia que a gente sente, porque o exemplo que você deu da sua esposa, eu entendo ela, porque existe uma cobrança, né, em cima da mulher, e existe uma cobrança lá no mundo corporativo, tanto para quem é a liderança, que precisa ser a liderança perfeita, não pode ser vulnerável, precisa ter todas as respostas e tal, quanto quem está sendo liderado, olhando para aquela figura e, enfim, achando que a vida dela é só aquele palco, né? É só a classe executiva. Porque acho que a gente nunca teve tanto líder deprimido, angustiado, tomando remédio controlado, toma remédio para acordar, toma remédio para dormir.
E as pessoas acham que você precisa tomar para acordar para dormir. As pessoas acham que é também simples. Só que eu também, assim, já estivemos lá em muitos momentos de liderança, o quanto é um lugar que a gente às vezes se sente sozinho, né? Porque para quem você fala dessas coisas? Para quem você... Eu tomei uma decisão muito, muito difícil na minha vida depois que eu tive filho. Eu não sei se isso vai demorar, levar quanto tempo, mas depois que eu tive filho, eu tomei a decisão de não ser líder mais. Isso foi o que bugou a minha mente, me fez sair do emprego, uma das coisas que me fez sair do emprego. Sim. Não é porque eu quero me dedicar à vida exclusivamente à maternidade, não é isso. Acho que esse seria um outro episódio, mas é porque eu acho tão difícil criar um ser humano que quando eu olho para dentro da organização e tenho a responsabilidade de liderar, isso faz a minha energia vital estar dissipada. Porque as pessoas também dentro da organização esperam que você, como líder, preencha uma lacuna na vida delas que você não está lá para. Isso é um outro lado, tá? É o lado B. É a lógica da escola. Eu mando meu filho na escola para ser educado. Não. Educação é feita em casa. Ele vai adquirir conhecimento. Educação vem de casa. Só que eu estou falando desse lugar, Próquino, que as pessoas, quando idolatram um líder, por isso que tem, no mundo da influência, tem as pessoas que gostam tanto que passam a ser haters, que elas esperam de você um comportamento perfeito, e quando você sai um pouco da linha daquilo que ela espera, você é um bosta, entendeu? Você é cancelado. Você é cancelado. Por quê? Porque ele te colocou, quem tá te idolatrando, te colocou num lugar que aí você vira refém. Passional. É um lugar passional, uma relação passional e racional. E é horrível, e eu concordo quando o Dé fala, isso não é novo, né? Acho que todos os líderes na história que fizeram atrocidades, eles passavam por esse misto de influência, idolatria, de levar as pessoas a fazerem coisas impensadas, e que hoje a gente olha em perspectiva e fala, nossa, como pode ter acontecido isso? Mas quantas vezes isso não acontece em microcosmos dentro das nossas vidas, da gente idolatrar pessoas que não necessariamente estão ali num caminho correto? E o que eu acho é que as redes sociais, elas fizeram esse universo explodir, né? Assim, e, de novo, nosso objetivo aqui não é analisar um fenômeno cultural como sociedade, mas dentro do mundo corporativo, isso acontece igualmente. A gente está vendo uma parcela da vida daquele líder, idolatrando aquela pessoa, e você não sabe o que está para baixo do iceberg, né? Exatamente. Você está vendo aquela pontinha ali. E, às vezes, liderar é sobre segurar a barra. Eu lembro de um exemplo de uma das auroras boreais que eu já encontrei na minha vida. Ele me contou a seguinte história uma vez. Você encontrou alguma já, Gabi? O quê? Aurora Boreal. Auroras boreais? Eu já pela tive... foto, maravilhoso. Eu achei que ele ia trazer quem? Raça negra? Essa barra quer gostar de você? Ou não, é só para contrariar? E ele me veio com a Aurora Boreal de novo, né? Essa barra quer gostar de você. Fala aí, Ida. Não, mas em uma das auroras boreais que eu já encontrei no mundo corporativo, que... entendeu, gente? Antecipamos, Gabi. Pede desculpa. Desculpa, André. Ai, meu Deus do céu. Desculpa, André, não entendi o link. Foi mal. Aí vocês vão me falar que não tem roupa para falar. Então... Por isso que eu tentei mostrar que eu tenho a linguagem do povo e fiz aquele gesto horroroso agora há pouco, entendeu? Mas, brincadeiras à parte, o ponto que eu ia trazer e liderança às vezes é segurar a barra, né? E aí um desses líderes maravilhosos que eu tive na minha carreira, uma vez ele me contou uma história que foi o seguinte, ele falou, André, uma vez eu fui para o escritório com dor de dente e eu nunca me arrependi tanto. Por quê? Todo mundo achava que eu estava puto com o projeto, puto com a pessoa, puto com não sei o quê. E eu estava simplesmente com uma dor de dente horrorosa. O que eu aprendi? Exato. Quando eu não estou bem, eu não apareço mais no escritório. Olha só que coisa interessante, né? Tem até uma figura, então, de uma certa maneira... Quem pode fazer isso, né? Porque é o que a gente falou. Não, lógico. Mas daí o ponto que eu ia trazer é o seguinte, de segurar barra às vezes, tal. Até voltando no prisma, olhando para a natureza, né? É natural. Tem mais líder do que liderado. Desculpa, tem mais liderado do que líder. Liderando é um funil. Por isso que as hierarquias são em formato de funil.
um que representa vários, e assim por diante. Isso é sustentável. É uma forma que para em pé. Tanto é que a forma mais estável geometricamente é uma pirâmide de 3 vértices. É isso, por quê? Porque para em pé. Então, liderar tem um custo. E, teoricamente, na biologia, e aí indo de novo, prisma do biólogo, né? Esse custo se paga quando o líder de uma manada, o líder de um grupo de babuínos, tem mais acesso a recurso, a mais possibilidade de gerar descendentes férteis na próxima geração. Então, é um custo biológico, tem um valor biológico em liderar, mas ele tem um custo. E aqui, para o nosso mundo, é o mesmo, né? Agora, todo mundo quer estar em destaque hoje, tal, porque por alguma razão, eu não sei em que ponto que isso aconteceu, a gente começou a ter um ideal de que o homem, e aqui no sentido do gênero masculino e tal, enfim, bem-sucedido é o cara que é um executivo, é um cara que casou, é um cara que tem filho, é um cara que viaja, a mulher é bem-sucedida, é a mulher que trabalha e tem filho e não sei o que, tal. Gente, que nível de exigência é esse? Puta que pariu! Então, acho que tem uma certa pressão cultural e que, às vezes, ou algo somos nós mesmos que nos faz aceitar, voltando para o princípio do Peter, né? Algo que nem é da nossa essência. Será que todo mundo também quer ou deveria liderar? Essa pergunta é maravilhosa. Essa pergunta do outro lado... Boatos que a geração Z não quer não, né? Não quer. Não sabemos se isso é um fenômeno que pode ser afirmado. A princípio parece que não. Parece que não. Mas que tem resquícios culturais, de putz, era bem-sucedido quem tinha poder é quem está em cima, logo todo mundo quer subir. Não, eu acho que volta para o lance contextual, como sociedade a gente ampliaria nesse sentido, que é, quando a gente pega o exemplo das empresas, a geração que está chegando agora, eles olham para essas lideranças que estão no poder e eles atrelam isso ao cargo do tipo, é o contrário, eu não quero ser como eles. Eu não quero ter essa vida de executivo que vive viajando, que não tem tempo para a família, que tira férias 5 dias no ano. Então, não existe esse movimento de contracultura, vai. Mas eu escuto também um ponto de eu não sei se eu tenho capacidade para fazer isso, o que leva para o ponto da consciência, que é maravilhoso. Mas de uma certa maneira é bom, porque se você identificar o seu hiato, você consegue, né, cobrir. Só que daí tem um ponto, né? Tem uma geração também, eu li um paper esses dias que, enfim, foi publicado, eu não lembro agora onde é que foi, mas muito legal, é bem polêmico o que eu vou falar, mas é muito legal, que tem uma geração que ela agora, né, já nasceu no mundo digital e que no início da sua carreira, naqueles nossos salários de estagiário, elas foram acostumadas com modelos de negócio que não paravam economicamente em pé. Então, se você parar, e aí a leitura desse pesquisador é muito maravilhoso, e eu apelidei de dumping digital. Até o Pedro, ele, enfim, comunicou o negócio do Uber, né? Ele trouxe o exemplo dele do Uber, mas olha só, esse pesquisador, ele falou o seguinte, quando o Uber nasceu, a corrida de um Uber até o aeroporto, ele morava em Los Angeles, até Los Angeles, era infinitamente mais barata que um táxi. Hoje é mais caro ou igual. Ou seja, tem uma geração que nasceu em Airbnb é disponível e eu consigo arcar com essa despesa, Uber, eu não preciso ter o meu carro porque ele é acessível, e agora a gente viu que essas empresas, por pressão de parar economicamente em pé, e tá certo, porque senão não é sustentável, elas elevaram os preços. Os streamings, que antes eram o anti-TV a cabo, caraca, você tem que ter 4 streamers hoje para você ter acesso ao que você tinha antes, e mais caro, subindo o preço pra cacete. Porque ainda tem que pagar a internet para acessar. E ainda tem que pagar a internet e o dispositivo, né, para acessar um iPhone aqui no Brasil, custa 12 mil reais. Quem tem essa grana? Então, o meu ponto é, sim, essa geração nasceu, e aí não tenho dados para comprovar, só estou conectando pontos e teorizando. Tem já falta de representatividade nesses cargos, pela mediocridade, talvez, ou pelo custo associado ser muito grande, só que chega uma hora que no nosso modelo de incentivo dentro, e eu não estou desafiando o capitalismo, porque eu sou um fã e acho maravilhoso, é a melhor solução que a gente achou até agora, talvez tenha uma melhor, mas até agora, enfim, é o que a gente solucionou alguns problemas, em termos de geração de riqueza. Mas na nossa sociedade e nesse prisma econômico, cara, a gente premia quem sobe na hierarquia das companhias e são mais bem remuneradas. Sim. Em São Paulo, quem consegue comprar um apartamento?
se mantendo num cargo de analista em bairros teoricamente próximos ao seu trabalho? Ninguém. E eu me pergunto quem que está comprando, mas daí é outro papo. E eu acho que tem essa, só para fechar esse ponto da geração, que eu acho que é um outro assunto, tá? Seria um outro episódio também. Tem esse questionamento por parte das gerações mais velhas que fala que uma hora, que eu acho que é isso, uma hora a conta não fecha, né? Se ascender dentro de uma organização, você precisa encontrar esse caminho da liderança, porque as organizações ainda são muito precárias no tal da carreira em Y, carreira em W. Já noticiei tanto palavra. Pedilha. É uma doideira, deixa para lá esse capítulo. Que chega uma hora que esse jovem fica sem alternativa, né? E a grande crítica é alguém está financiando a vida desse jovem antes dele poder abrir mão desse papel de liderança. Mas, porém, contudo, entretanto, meus amigos, a gente precisa, eu acho que já começar a encerrar. Justo. E aí eu não queria que a gente encerrasse antes dos nossos o quê? Antídotos, né? A gente fala dessas entrelinhas todas, teoriza, fala de cartão, mas a gente quer saber o que a gente faz amanhã. Ou seja, se a gente parte do princípio que a gente está idolatrando líderes medíocres, eu acho que a gente precisa de antídoto nas duas frentes. Antídotos. Para não sermos líderes medíocres. 2, para não idolatrarmos líderes medíocres. O que fazemos? O que precisamos fazer? Pedro Próquino. O André estava encarando o Power Ranger ali, encarnando o Power Ranger ali. É hora de morfar, cara. Esses são os meus heróis, meus líderes excepcionais. Eu vou começar, mas eu vou fazer uma última provocação, que é o seguinte: puta, se todo mundo precisa ser líder, tem espaço para todo mundo ser líder, né? Cara, a biologia fala que não. Então, enfim, para mim tá aí. O que eu vejo de antídotos? Eu acho que é fundamental. Para mim foi muito importante, é muito importante esse processo de autoconhecimento. Eu busquei isso na psicologia, muito refletir, ler e principalmente, acho que ao lidar também com assuntos na minha carreira muito conectados à política, então políticas públicas, campanhas de advocacy, eu trabalhei com isso durante um tempo, eu tomei para mim como verdade a necessidade de escutar múltiplas frentes, ou seja, propositalmente buscar um ponto antagônico ao que eu acho que é verdade. No mínimo um, para ponderar. Fui ler um texto, por exemplo, fiquei muito curioso para ver ali o debate Kamala Harris e Donald Trump, li um monte de matéria dizendo que Kamala Harris ganhou, e entrei na Fox News e fui ler 2, 3 matérias lá para ver como é que os caras estavam tratando a coisa, saca? Eu acho que um líder precisa se abastecer de coisas diferentes, precisa ter essa ambidestria, ou essa capacidade, na verdade, de olhar para o diferente e tentar encontrar no diferente algo válido. Não dá para achar que bem feito é só como eu faria. Existem várias formas de fazer algo bem feito, e isso no processo de liderar também é válido, porque existem várias formas de se posicionar, de fazer um PPT, de tutu, né? Então, acho que, para mim, a autoconsciência, consciência sobre o meu comportamento é fundamental, porque disso desdobra todo o resto, desdobra eu conseguir começar a interpretar também sobre o outro, que é bom e ruim, porque você começa a virar um neurótico dessa história. Respeito é fundamental, e acho que o respeito traz o lance de tolerância, diferenças, diversidade, e por aí vai. E também tenho para mim muito verdade, acho que vocês três concordam comigo, que é quando tá todo mundo concordando e achando que a sua decisão é muito maravilhosa, você é muito brilhante, fatalmente tem algum problema aí, tem alguma coisa que tá errada. Então, cara, é percepção, tipo, não existe unanimidade para quase nada nessa vida. Se algo tá muito unânime, pode ser que tenha algum problema, pode ser que não, você encontrou uma coisa muito legal, mas eu acho que vale questionar, sabe, é levantar essas bandeirinhas, de novo, sem virar um neurótico. Eu às vezes tendo a ser um pouco neurótico, mas estou tentando equilibrar, mas acho que esse equilíbrio, essa provocação, esse buscar perspectivas diferentes também é algo fundamental na sua jornada. Muito bonito, Pedrão. Cara, e eu vou pegar um gancho super legal que você trouxe, e eu tenho uma característica que eu dificilmente leio o best-seller do momento ou vejo o filme da moda, eu vou para os clássicos. Característica minha, porque eu, como cientista, acredito num negócio chamado tempo, que é o grande juiz das coisas boas e do que funciona e do que não funciona.
E, Pedro, essa semana, não é mentira, eu assisti o livro 12 Homens e uma Sentença, 12 Angry Men, o original de 1957, onde o ator, o Henry Fonda, ele faz o papel. Vocês já viram esse filme? Vocês conhecem? Eu sei que filme é, eu não assisti esse filme. História longa curta. Esse filme tem 93 minutos que se passa dentro de uma sala. Ponto. Esse é o filme. Não tem inteligência artificial, não tem AI, não tem efeito. Tem uma narrativa maravilhosa, uma problemática linda que você fica vidrado o filme inteiro. Mentira, ele muda de ser numa vez que aparece um banheiro. Ponto. Enfim, qual que é essa história? Começa um júri nos Estados Unidos, 12 homens, que vão julgar um crime de um menino que aparentemente está sendo acusado que matou o pai. E se não houver nenhuma, como é aquele termo jurídico que eles usam? Dúvida razoável no processo, eles vão mandar esse menino para a cadeira elétrica, ele vai ser executado. E qual que é a contrapartida? Tem que ser unânime. Os 12 membros do júri têm que votar para de fato condená-lo, para isso acontecer. Se um membro do júri não votar, ele vai ser absolvido. Esses 12 membros vão para uma sala e começa o debate. Ah, vamos resolver isso logo? Porque eu tenho o ticket do jogo do beisebol, que vai ser agora às 7. Caramba, tá calor, hein? Tá desconfortável aqui. Vamos decidir, vamos votar logo? Quem vota pela condenação? E não mostra qual foi a defesa. O filme já começa assim. 11 homens levantam a mão, exceto um, que é o Henry Fonda, que é o... E aí os 11 ficam assim, puta, sempre tem um. Vai lá. Você tem certeza que não é? Porra, mas a prova do crime, o menino é um marginal, e aí começa a entrar os preconceitos, ele foi criado em cortiço, tal. Por que você não vota? Você não tem certeza que ele... E aí ele fala o seguinte, eu, de fato, não sei se ele é culpado. Pode até ser que ele seja. Mas olha, se a vida de outra pessoa está em jogo, acho que a gente poderia dedicar um pouco mais de tempo para a gente debater e discutir. E ele faz isso, para mim, o grande comportamento de liderança, que vai ao encontro da sua fala, Pedro, por isso que eu achei incrível, é a coragem. Ele foi corajoso no mundo de unanimidade em ser o diferente, em levantar a mão, e isso tem um custo. Cara, para mim foi a grande lição de liderança que eu tive essa semana, nem tinha feito essa associação, mas veio com a sua fala. E eu olhei para o meu lado aqui, que eu estava, enfim, buscando esse livro que está na minha estante, Coragem Está Chamando. É um escritor jovem, novo, o Ryan Holiday, e aqui tem muita passagem sobre, enfim, de personagens da história onde essas pessoas tiveram que exercer a coragem para conseguir mudar a trajetória de alguma história, né? Então eu acho que o antídoto, e não é fácil, é ter a coragem, e eu acho que a gente só consegue desenvolver coragem no mundo moderno, que a gente tem as incumbências com filhos, escolas, boletos e tal, se a gente também consegue desenvolver planos Bs, e não ficar amarrado no plano A. Me entenda bem, eu falo isso muito para minha esposa, meu casamento não tem plano B, meu casamento só tem plano A, mas a minha carreira tem plano até Z. Então, eu acho que um jeito da gente honrar a nossa essência e não cair no desafio de vestir só uma máscara e fazer aquilo porque eu preciso pagar alguma coisa, eu preciso para ter acesso a, eu preciso de não sei o quê, é reduzir a necessidade. Então, para mim, o antídoto... Eu falo isso muito para alguns mentorados meus, e não é fácil, não estou falando que é, mas para a gente desenvolver coragem, é legal ter um plano B, um plano C, um plano D. Essa reflexão que eu queria deixar. E para você, Gabi? Gente, eu fico envergonhada de dizer depois de vocês alguma coisa, porque vocês falaram tão lindamente sobre vários Gabi, aspectos que eu concordo. Por isso que é bom ser o primeiro. Mas assim, eu acho que a gente passeou bastante sobre essa ótica de qual é o antídoto para não sermos líderes medíocres. Talvez eu reforçaria algum ponto sobre como é que a gente se blinda de idolatrar pessoas medíocres, lideranças medíocres. Eu tenho tentado fazer isso, vou trazer para a vida pessoal, porque acho que profissionalmente eu estou num momento diferente, mas primeiro acho que passa pelo que o Proc não falou também, assim, eu parto do princípio da dúvida sempre, pro bom e pro ruim, assim, não me contentar com
com as primeiras respostas fáceis. Especialmente em redes sociais, você deu o exemplo, né, Dex, você sugeriu para sua esposa não seguir algumas influenciadoras. Eu já tive o dedo muito mais crítico, produzindo meus cancelamentos individuais. Porque, assim, muitas vezes eu tenho esse ímpeto de, tipo, alguém que falou uma coisa que eu acho absurdo, da qual eu não concordo, ou postou alguma coisa que eu já tinha esse ímpeto de ir lá e falar, não merece estar na minha timeline. Parei de fazer isso, confesso, de ser tão ágil, não é que eu deixo de fazer. Mas eu sempre dou o benefício da dúvida, porque a gente precisa entender que tudo que é publicável ou publicado hoje nas redes é uma parcela muito pequena do total da nossa vida. Então, inclusive para a gente que fala besteira, e eu falo muitas besteiras também, agora a gente está falando besteira publicamente juntos, coletivamente, estamos suscetíveis a esses pequenos cancelamentos. O meu exercício, da qual eu deixo como recomendação, é não ser tão ágil no cancelamento, porque as pessoas ficam. Então, para a gente saber se a gente está idolatrando a pessoa errada ou um líder medíocre, começa a prestar atenção um pouco mais em outros aspectos daquilo que é publicado, falado. Se você está dentro da organização, qual é a distância entre discurso e prática? Normalmente existe, às vezes existem distâncias muito grandes. Quando é muito grande, já tem uma boa pista aí. Se ela é menorzinha, as pessoas não são perfeitas, e tá tudo bem, assim, você também não é. Agora, eu achei muito engraçado, Proc, você falar que você é um pouco neurótico, porque eu, como estudante de psicanálise, essa semana a gente estava falando sobre neuroses, e a professora, que é psicanalista, obviamente, disse que todo mundo tem um grau de neurose. O que é a neurose? Ou uma das explicações, gente, não sou especialista, tá? Sou só curiosa, e é isso, não precisem levar como verdade. A neurose é um conflito psíquico. É você não conseguir lidar com uma situação que você tem um conflito interno e aí, enfim, tem vários outros caminhos. A gente estava falando sobre histeria, sobre neuroses, várias coisas. Por que eu estou trazendo isso nessa fala final? É normal a gente ter o conflito entre sermos... Será que eu estou sendo uma liderança medíocre ou não? Será que eu devo ir por esse caminho ou não? Será que eu estou idolatrando alguém que é medíocre ou não? Enquanto estiver se questionando, certo, galera, está tudo certo. Quando parar de questionar onde está o problema, tá? Os loucos têm certeza que eles estão corretos. Então, se tiver um pouquinho de neurose aí, um pouquinho de dúvida, de questionamento, tá tudo certo, estamos sadios. E acho que com isso a gente pode deixar aí, né, gente? O que vocês acham? Por mais neuróticos nesse mundo, então é isso. Uma neurosizinha de leve, todo mundo tem. Um pouquinho de conflito faz bem. Se tiver muita certeza, aí que eu acho que mora o perigo da nossa existência. Ou seja, Pedro, eu vou te fazer um grande elogio, que você é um neurótico maravilhoso, meu caro, de verdade. Eu adoro as suas neuroses. Vou mandar para minha família esse episódio aqui, mandar escutar esse pedaço específico. Esse corte. É isso. Gente, esse foi o Entre Linhas, primeiro episódio, vou chamar assim, porque o outro foi um piloto. Obrigado por acompanhar a gente nessa jornada. Isso aqui não é nada sem a interação de vocês. A gente quer muito receber esse feedback, escutar, saber, gostaram, não gostaram. Então, fiquem à vontade para comentar, marcar a gente, enfim, o que for necessário. Gostou do episódio? Manda para uma pessoa que você acha que precisa escutar isso aqui também, ou participar dessa conversa com a gente. Para a gente isso só faz sentido se for uma conversa. Podem ter certeza que às vezes a resposta não vem direta, mas tudo está sendo lido, visto e vai abastecer e fazer a gente refletir. Esse é o grande objetivo do Entre Linhas. A gente se vê em breve num próximo episódio. Tchau, tchau. Beijo, tchau. É nóis. Valeu. Boa, excelente fechamento, Pedro, caramba. Muito obrigado, vou deixar aqui, eu vou terminar agora então.